Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, um pouquinho mais frio do que a minha terra natal, a Bahia. E é interessante porque hoje eu vou falar sobre um tema que tem relação com você estar longe das suas coisas familiares, das pessoas que são familiares para você. Fizeram uma pergunta para mim uma vez: qual é o conflito dentre todos os conflitos, né, que a germânica traz, que a germânica categoriza, conflitos de separação, conflitos de território, enfim, tem diversos conflitos. Qual é o conflito mais comum que a gente mais tem? Bom, eu acredito que os conflitos de território são os que a gente mais vive, porque a gente vive no nosso território, né? Então a gente tem mais probabilidade de ter conflitos no nosso território. Mas tem um conflito que eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai passar por ele. Uns mais, outros menos, talvez tenha pessoas que realmente não passem por isso, mas eu acredito que tem um conflito aí que as pessoas têm uma tendência maior a ter, e eu vou explicar o porquê. Esse conflito, dentro da germânica, é chamado de conflito de abandono, conflito de existência. Então, o que é esse conflito? Ou então a gente vive esse conflito quando a gente se sente sozinho, abandonado, rejeitado, é aquela sensação da gente estar ilhado ou sozinho diante de um problema. Essa sensação é muito comum em pacientes com câncer, por exemplo, porque é extremamente solitário passar pelo diagnóstico, pelos prognósticos, pelo tratamento. É aquela sensação de que nada pode te ajudar. E muitos, inclusive, vivem isso sem compartilhar com ninguém, então estão ainda mais sozinhos nessa situação. Esse conflito também é comum em refugiados ou imigrantes que saem do seu país natal para viver em outro lugar, longe dos seus familiares e de tudo o que é familiar. Principalmente quando tem dificuldade em fazer amizades, de se integrar à cultura e ao ambiente. Então, existem diversas possibilidades de experiências que a gente pode viver que se encaixam nesse conflito de abandono, incluindo se sentir rejeitado, né, se sentir só, mesmo ao redor de pessoas, se sentir um peixe fora d'água. E esse conflito de abandono também é conhecido como conflito de líquido. E o que isso significa? Bom, a nível corporal, esse conflito pode gerar retenção de líquido, e a intensidade dessa retenção varia de acordo com a intensidade do conflito. Por essa razão, é comum pacientes com câncer, né, ou pacientes hospitalizados, terem retenção de líquido. É comum também a gente ver bebês que aparentemente estão mais gordinhos, mas na verdade estão cheios de líquido. Claro que isso não se aplica a todos, mas muitos estão com muita retenção de líquido porque passaram por esse conflito de abandono, principalmente se foram separados da mãe ao nascer ou se houve algum tipo de perigo no nascimento. É aquela sensação de que tem alguma coisa acontecendo e essa retenção acontece justamente para ajudar na sobrevivência. Então, por que que isso acontece, né? O que que isso significa? Sabe quando um peixe fica fora d'água? Ele vai se encher de líquido, né, de água, para conseguir sobreviver por mais tempo fora da água. E esse funcionamento é similar ao nosso. Quando a gente se sente um peixe fora d'água, o nosso corpo, para sobreviver, ele vai se encher de líquido, né, para que a gente possa sobreviver por mais tempo. Então, de forma biológica, né, é um conflito biológico. Diante desse conflito de abandono, a nossa mente entende que existe algum tipo de perigo, como uma ameaça à nossa sobrevivência, porque a gente está sozinho, e sozinho a gente tem menos chance de sobreviver. Então o corpo entende que a gente precisa reter mais líquido para aumentar a nossa chance de sobreviver, porque sem o líquido, né, sem a água, a gente não sobrevive, a gente não metaboliza nada. E por que que eu acredito que esse seja o conflito mais comum, né, vivido pela maioria de nós? Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós somos mamíferos. E os mamíferos vivem em grupo. Então, para o nosso cérebro primitivo, as nossas chances de sobrevivência aumentam quando a gente está em grupo. E é muito provável que a gente se sinta, em algum momento da nossa vida, um pouco só, um pouco abandonado, um pouco rejeitado, mesmo que minimamente. Principalmente se esse conflito vem desde o nascimento ou até mesmo desde a gestação.
Então são pessoas às vezes que adultos, né, que bebem muito líquido, mas não liberam esse líquido. São pessoas que às vezes urinam muito pouco, ou então pessoas que fazem muitas dietas, né, para poder perder peso, mas na verdade não conseguem, porque o problema, do ganho de peso não está na comida, não está no alimento, né. Existem outros conflitos sim que trazem esse tipo de dinâmica, né, com o alimento e o peso. Mas nesse caso do conflito que faz você reter líquido, você dificilmente vai tirar esse líquido do corpo. Então são pessoas que fazem muitas dietas, mas não conseguem perder esse peso, porque na verdade são, né, estão cheios de líquido. Ok, como que a gente resolve esse conflito? Bom, primeiro a gente precisa entender o que está por trás, né, ressignificar essas memórias, se foi algo que foi vivido muito cedo na vida, né, principalmente. E em outros casos, além disso, né, é necessário sair desse sentimento de abandono. E muitas vezes de forma literal, estar ao redor de pessoas, sair mais, ter uma vida social mais ativa, que lhe satisfaça, sair dessa solidão. Ou em casos de hospitalização, por exemplo, ter pessoas ao seu redor, né, não estar sozinho nesse momento. E compartilhar a dor é muito importante. Por isso que o falar na terapia, ou até mesmo com um familiar, com um amigo, pode ser tão essencial. E só isso tira você desse sentimento de solidão, de que você está só em um problema. Quando você compartilha algo com alguém, você não está mais sozinho. Você tem alguém ali te ouvindo e te dando o suporte que você precisa. Claro que não é compartilhar com qualquer pessoa, né, é preciso um mínimo de confiança e ter um ambiente seguro para isso acontecer, seja com um terapeuta, seja com um familiar, uma pessoa que você confie. E se você se identificou com tudo o que eu falei e sente que é hora de compartilhar e não estar mais sozinho, eu estou aqui para lhe ouvir e lhe dar o suporte que você precisa nesse momento da sua vida.